Graça e paz, irmãos, jovens, adolescentes, nós estamos aqui mais uma vez na casa de Deus para falar do amor de Jesus. Nós estamos na Semana da Esperança aí no Ponte Jovem. Não Semana da Esperança, né? A gente está fazendo uma semana de lives, 10 dias de lives. Nós começamos na segunda-feira, falando sobre mensagens de esperança, amor, fé, para esse momento que a gente está vivendo, Setembro Amarelo, mês de prevenção do suicídio, não do câncer, né? Prevenção do suicídio. E nós estamos trazendo uma série de mensagens nesse mês, trazendo sabedoria, trazendo esperança e falando especificamente felicidade. E nessa noite eu queria falar de um texto que eu gosto muito e do tema dessa mensagem, que é a procura pela felicidade, né? Antes disso, nós gostaríamos de saudar o pastor Davi, sua família, né? Nós estamos com o senhor, pastor, com vocês, Lívia, Alexander, Larissa, Thaís, irmã Marisa. Nós estamos com vocês, estamos orando, estamos pedindo ao Senhor que traga consolo, que traga sobre vocês a graça dEle, a unção dEle, que seja derramado sobre vocês a presença do Senhor. Todos nós estamos da Comunidade Batista da Paz, estamos em família, orando pelo Senhor, por toda a família, para que o Senhor possa sustentar nesses dias. E nós cremos que virá ainda tempos maravilhosos sobre a família do Senhor, com conversão, com alegria. E nós cremos na palavra do Senhor e queremos deixar essa mensagem aí para todos os irmãos, toda a família do pastor Davi. Jesus abençoe os irmãos. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no capítulo 5 de Mateus. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 11. Capítulo 5 de Mateus, do verso 1 ao 11. Diz assim a palavra: Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por essa noite, te agradecemos porque nós estamos aqui reunidos e mesmo à distância, nós estamos falando do teu amor, estamos comunicando a tua mensagem e nós estamos aqui, Senhor, para proclamar o teu nome, exaltar o teu nome. E nós queremos nessa noite que o Senhor venha falar aos nossos corações através dessa palavra, que o Senhor venha abrir, Senhor, nossa mente, nossa visão para a felicidade que só o Senhor pode nos proporcionar. Eu agradeço ao Senhor por esse dia e entrego a cada um em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. A procura pela felicidade. Essa mensagem veio ao meu coração, já tem uns dias que eu tenho pensado nisso. A procura pela felicidade. Quem não procura pela felicidade? Nós vivemos numa época onde se vende felicidade, não é? Muitas pessoas acham que pelo fato de possuírem alguma coisa, eles são felizes, pelo fato de terem alguma coisa, eles são felizes. E eu queria te fazer uma pergunta, você que está na sua casa nos assistindo nesse momento, você é feliz? Alguns minutos para responder. Vai pensando quando eu vou falando. Você é feliz? E a segunda pergunta que eu tenho para você, o que te faz feliz? Primeiro, você é feliz? Segundo, o que te faz feliz? Às vezes eu me pergunto sobre isso, será que eu sou feliz? E o que me faz feliz? Muitas vezes, quando nós somos perguntados, você é feliz? Eu falo, não, sou feliz. Não é?
E quando você é perguntado, o que te faz feliz? Ah, minha família, minha casa. Ah, é o meu dinheiro. Ah, é meu esposo, meus filhos. Ah, a minha profissão, a minha carreira. E aí eu vou fazer a terceira pergunta. Talvez você respondeu isso, é minha casa, minha família. Às vezes eu falo isso. Mas eu vou te fazer a terceira pergunta. E se você perdesse tudo? Se você perdesse sua família? Se você perdesse seu marido, sua esposa, seus filhos, sua carreira? Se você perdesse tudo, tudo, você seria feliz? É nesse tipo de felicidade que eu queria falar com você nessa noite. É difícil, né? Imagina, eu fiz essa pergunta para minha esposa hoje à tarde. Ela está me vendo, ela sabe. É difícil você perder muitas coisas. E nós temos pessoas na palavra de Deus que nos mostram que é possível isso acontecer. Jó, ele perdeu tudo. Imagina se alguém virasse para Jó, Jó, você é feliz? Sou muito feliz, íntegro, temente a Deus. Mas Deus vai lá e tira tudo de Jó, tira a família, tira filho, tira riqueza, tira tudo. E como fica a situação? Se Deus tirasse tudo, 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 você permaneceria feliz? É esse tipo de felicidade que Jesus quer nos ensinar a ter. Né? É muito bom ter filhos, é muito bom ter a nossa família perto de nós, é muito bom ter tudo, mas Deus, ele fala de uma felicidade mais profunda. Deus, ele trabalha conosco para além do ter coisas. Para além de ter, porque nós sabemos que a vida não se encerra aqui. A vida, ela não está apenas por aqui. Jesus, ele quer nos trazer uma felicidade que se encerra nele. Não é? A procura da felicidade, é isso que eu queria trazer na sua vida nessa noite. A procura da felicidade só se encerra quando você encontra Jesus. Aqui no capítulo 5, muito conhecido, Sermão da Montanha, de Mateus, Jesus está falando para uma multidão. E o interessante é que Jesus sobe ao monte e se assenta. Seus discípulos aproximam dele. E Jesus começa a ensinar. John Stott diz que o Sermão da Montanha, que essa parte de Mateus, ele resume boa parte do Evangelho. E nós vamos ler apenas o capítulo 5, do verso 1 ao 11. E Jesus, ele começa a ensinar sobre a felicidade, sobre as bem-aventuranças. Né? E isso é de uma sabedoria, de uma profundidade muito grande para a minha vida e para você. Como eu disse, todos nós procuramos a felicidade. Quando nós somos jovens, nós temos muitos sonhos, nós planejamos casar, nós planejamos ter uma família, nós planejamos ter um emprego, nós planejamos fazer uma grande viagem, nós planejamos ter um bom carro, nós planejamos ter uma boa casa, e se você não tomar cuidado, no meio da vida você vai perceber que isso não te traz felicidade. O dinheiro, a fama, o poder não te traz felicidade. Muitas vezes o dinheiro, ele vai tornar a sua vida mais confortável, mas felicidade não tem a ver com isso. Felicidade não é o fato de você ter todas as riquezas do mundo. Felicidade é você ser feliz primeiro, e aí você usufruir da riqueza. A riqueza é um instrumento. Né? Eu ensino, eu sou professor na universidade e ensino no curso de administração. E nós temos, eu ensino as disciplinas profissionalizantes, eu trabalho com gestão de operações e orçamento. E eu ensino técnicas, mostro sobre alguns softwares que a gente pode usar para tomada de decisão, para planejamento, para controle. E muitas vezes eu falo para os estudantes que a gente chega no curso achando que a gente quer um ferramental próprio para que tudo se resolva. Só que a gente começa a trabalhar com eles desconstruindo essa visão. Por mais que você tenha ferramentas, você tenha equipamentos, você tem software, você tem conhecimento, sem você usar isso não serve para nada. Não adianta você ter R$1 milhão no banco parado, rendendo a 10% ao mês. Se você não usar o dinheiro, não serve para nada. A traça vai corroer, a ferrugem vai corroer. E eu falo muito para os meninos, nós temos que aprender a não sermos escravos das ferramentas. Porque tem um software que faz tudo, mas eu não posso ser escravo. A tecnologia, ela tem que servir a mim, não eu servir a ela. A técnica tem que servir a mim. E aí a gente começa a falar sobre isso. Muitas vezes as pessoas querem decisões e querem ferramentas, querem receitas para que as decisões sejam tomadas de maneira muito rápida e acertada. Mas tudo na vida existe um risco. Um risco de dar certo e um risco de dar errado. A gente tenta calcular para que acerte mais.
Então, e na vida tem uma coisa muito além ainda, que nós temos variáveis que a gente controla, coisas que você consegue controlar, e coisas que é incontrolável. Tem coisas que nós não conseguimos controlar, nós não conseguimos lidar com tudo isso. E quanto mais controlador nós nos tornamos, mais infelizes nós nos tornamos. Porque nós esquecemos que felicidade não tem a ver com possuir coisas. Felicidade tem a ver com sentar e escutar Jesus nos ensinar. Os discípulos, eles sentaram, e a Bíblia diz que multidões acompanhavam Jesus. Multidões acompanhavam. Só que, imagina, multidões acompanhavam. Será que eles não tinham nada mais para fazer? Será que essas multidões estavam acompanhando Jesus porque, eu estou aqui à toa, vou acompanhar Jesus? Será que não tinha um motivo deles de acompanharem Jesus? E muitas vezes a gente perde isso na palavra. As multidões acompanhavam Jesus. Eles queriam Jesus. Por quê? Eles viam em Jesus uma razão para ser seguido. E o primeiro passo, mandamento, princípio que nós precisamos ter para sermos felizes é sentar e ouvir Jesus. É sentar e ouvir Jesus. Mas nessa luta por felicidade, nessa procura pela felicidade, a última coisa que a gente faz é sentar e ouvir Jesus. A última coisa que a gente quer fazer é sentar e ouvir Jesus, é sentar e orar, é sentar e se relacionar. E a Bíblia nos diz aqui no capítulo 5 que eles subiram o monte e assentou-se perto de Jesus. Aproximaram-se dele e ele começou a ensinar. Então, primeira coisa que nós precisamos ter na nossa mente, quer ser feliz? Se assente com Jesus. Sente perto dele, troca umas ideias com Jesus, jovem, senta com Jesus, pega a palavra, leia a Bíblia. O que é sentar com Jesus? É você tirar um tempo do seu dia para meditar na palavra de Deus. Nós nunca seremos cristãos felizes, pessoas felizes, se nós não pararmos para ouvir Jesus. Nós precisamos ouvi-lo e ouvir aquilo que ele quer para nós. E aí nós começamos na caminhada para a felicidade. Você pode ouvir um guru te dizer que você tem que construir coisas. Normalmente a gente vai falar de felicidade, a gente vai para Salomão. Porque Salomão viveu tudo. Hoje eu quero te convidar a não sentar com Salomão, quero te convidar a sentar com Jesus. Jesus muda a nossa história. Jesus muda a história de pessoas infelizes e torna ela feliz. Isso é maravilhoso. E aí as pessoas perguntam assim, mas por que são felizes? Não sei. Não sei o que aconteceu, eu só sei que eu estou sentindo a felicidade. Ele está habitando dentro de mim. E quando as pessoas sentam, eles ouvem a Jesus, eles começam a entender, peraí, algo nessa pessoa, algo em Jesus faz em mim ser transformado. Quer transformação? Quer felicidade? Se assente com Jesus. E ele começa a dizer quem são de fato os felizes. Eu gosto muito de acompanhar algumas pessoas, coaches e tal. Eu acompanho, tem algumas pessoas que são boas. Esses dias eu estava acompanhando o Thiago Nigro lá, falando sobre legado, e ele foi usando Salomão, e eu pensando, gente, será que é só isso? Será que Salomão só sentou lá escrevendo a Bíblia para que a gente aprendesse a ficar rico? Será que isso é ser feliz de fato? Eu nunca esqueço, quando eu passei no concurso na UFV, era o sonho da minha vida, e eu achava, caramba, quando eu passar nesse concurso, eu vou ser feliz. Não que eu achasse que eu seria feliz, mas seria, uau, seria maravilhoso. Eu já era feliz, né? Mas eu pensava que ia ser uma mudança total. Na verdade, as responsabilidades aumentaram. O salário aumenta, mas aumenta as responsabilidades. A Bíblia fala que tudo aquilo que a gente recebe aqui na terra nos traz enfado. Nos traz enfado. Você recebe um cargo melhor, tem mais responsabilidade, você tem menos tempo. E aí, eu me lembro muito bem, na época que eu estava no doutorado, eu engordei 12 quilos. Eu não tinha tempo. Tão precioso como o tempo, eu estava em busca de algo. E aquilo mexia dentro de mim. Por mais que eu sabia que eu precisava sentar com Jesus, muitas vezes eu negligenciava. E quantas vezes eu negligencio nos dias a sentar-se com Jesus. E aí, quando vem uma catástrofe sobre a vida da gente, se a gente não tiver sentado com Jesus, nós nos desesperamos e a gente vai querer resolver com as nossas próprias mãos. É impossível. Então, Jesus, ele nos senta
e ele nos chama para sentar com Ele, e Ele nos chama para que nos aproximemos com Ele, com ternura, com olhar, para entender o que Ele quer nos ensinar. E eu vou te dizer as questões, 8 coisas que Jesus ensinou aos discípulos, que está aqui no capítulo 5. Primeiro, bem-aventurados ou felizes. Esse termo bem-aventurança quer dizer felicidade. Os felizes, os bem-aventurados. Os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Primeira coisa que Jesus diz sobre posse. Ele diz que aquele que é pobre em espírito, ou seja, o que é ser pobre em espírito? É alguém que vive triste, é alguém que vive amargurado, alguém que vive reclamando. É essa pessoa pobre de espírito? Não, pobre de espírito é aquela pessoa que é humilde, é aquela pessoa que consegue entender o outro, que consegue ouvir o outro, é aquela pessoa que não acha sobre ele, não pensa que ele é melhor que as outras pessoas. É o contrário da arrogância. O pobre em espírito, e a Bíblia diz, e ele nos ensina que aquele que é pobre de espírito, aquele que tem um espírito constrangido, que entende aquilo que Jesus quer nos passar, ele nos dá posse. Posse do quê? Do reino dos céus. Então a primeira coisa que Jesus nos ensina é sobre o tipo de posse que nós precisamos ter. Posse nos reinos dos céus. Nós precisamos entender que o reino de Jesus, o reino de Deus, ele está disponível a todos nós. Então, a partir do momento que eu entendo o que é ter posse do reino dos céus, eu começo a entender a felicidade. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. E quando nós entendemos que essa pobreza de espírito, ou seja, esse espírito mais constrangido, que entende, que clama pelo Senhor, nós começamos a viver uma vida mais significativa na presença dEle, porque nós entendemos que a nossa vida não se encerra aqui. Não importa quão rico você é, ou quão pobre você é, se você estiver em Jesus, a sua vida vai ir à eternidade. Ele nos dá posse do reino dos céus. Segundo, ele diz, bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Segunda questão que a gente aprende ao se assentar com Jesus, que Ele nos dá consolo. Consolo. Como explicar o consolo? Impossível. Impossível você explicar quando você está muito triste, você sente aquele refrigério na alma. Não tem como eu te dizer como você vai como é sentir isso. Só as nossas experiências nos fazem. Sabe quando você está passando uma situação tão triste, você perde um ente querido, você perde um plano, você não alcança aquilo que você planejou, alguma coisa dá errado, você está com o coração amargurado e aquilo ali te pega de jeito, e você fica ali triste, você fica assim e começa até a chorar. A palavra diz que os felizes, aqueles que são felizes, eles choram e são consolados. O consolo de Jesus, ele nos alcança. O consolo de Jesus é algo precioso demais, porque nós podemos chorar no Senhor, nós podemos nos derramar no Senhor, nós podemos, mais que querer algo em troca, mas se derramar e dizer, Senhor, eu me derramo. E o consolo do Espírito Santo vem sobre nós. Feliz é quem chora e quem é consolado. Feliz é quem chora e tem do Senhor resposta para os dias difíceis. Feliz é quem olha para Jesus e sabe que dele vem o consolo, dele vem o refúgio, dele vem a proteção em dias difíceis, dele vem saúde, dele vem socorro no meio da aflição. A alma clama e o socorro vem do Senhor. A tristeza pode nos pegar, o dia ruim pode chegar, o dia difícil alcança a gente, mas aqueles que estão no Senhor, eles são felizes, porque eles choram e eles são consolados. Eles são consolados, aleluia. A terceira coisa que Jesus nos ensina é sobre herança. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Herança. Aqueles que são humildes na presença do Senhor, aqueles que se debruçam diante do Senhor, eles entendem sobre herança. Isso é totalmente distinto da procura da felicidade que estão aí nos grandes gurus. A procura da felicidade, ela se encerra em Jesus porque Ele te diz, meu amigo, meu discípulo, se humilhe diante de mim, porque eu darei a terra por herança.
E as pessoas falam assim, mas o que é a terra por herança? São várias experiências, como aqui a Laís nos narrou hoje. Ah, mas isso nunca aconteceu comigo. Começa a acessar no Senhor as heranças. Começa a acessar no Senhor, começa a fazer uma vida com Jesus, começa a se humilhar diante de Jesus e entenda que o que você possui não faz você melhor que ninguém. O que você possui, é o que eu possuo, é para a glória do Senhor. Eu me lembro muito bem quando a minha vida eu passei no concurso, tanto a Cristiano quanto a minha. Foi muito, eu tentei 7 vezes concurso. As pessoas acham que é só ir lá e passar, né? Eu fiz 7 vezes. Pastor Reinaldo também tem uma história de concurso bem legal aí, né, pastorzão? Eu tentei 7 universidades. 7. Eu tentei a Federal de... O primeiro concurso que eu fiz foi na Universidade Federal de Ouro Preto. E eu fui lá fazer o concurso, passei na primeira fase, não passei na segunda fase. Eu estava só no primeiro semestre de mestrado. Falei, tudo bem, tranquilo. Acontece, experiência. Segundo, eu tentei no FV Rio Paranaíba. Não passei nem na prova escrita. Terceiro, isso em intervalo de 4 anos. 4 anos. O terceiro, eu fui fazer na Universidade Federal de São João del Rei. Passei na primeira etapa, fiquei entre os 4. Falei, nossa, estou entre os 4. Não passei na segunda etapa. Aí fui para o doutorado, fiz o doutorado. Achava que eu ia para Belo Horizonte. Jesus me mandou para Lavras. Tentei o 4º concurso lá na Universidade Federal de Alfenas, em Varginha. Fui lá na cidade, lá do ET. Aí fui lá, fiz o concurso no dia do meu aniversário de 27 anos. E eu estava no 4º concurso já, falei, vai dar certo. Fui para o concurso, na hora que eu cheguei lá, foi muito legal, porque eu passei na primeira etapa, só ficou eu e mais um. Nós dois, era só nós dois, 1 contra 1, para uma vaga. E eu liguei para a Viçosa e muitos amigos falaram, Jesus separou o dia do seu aniversário para isso acontecer. Eu nunca esqueço disso. O dia do seu aniversário, Jesus vai te honrar. Olha que bonito, você já passou, isso já tinha 2 anos e meio tentando, já estava frustrado, será que vai dar e tal. E a luta, estudando e tal. E dia do meu aniversário de 27 anos, eu em Varginha, na casa de uma pessoa de favor, e todo mundo me ligou, vai dar certo, em nome de Jesus, Deus separou, e você acha que eu não achei? Glória a Jesus, eu vou receber no dia do meu aniversário o concurso. Varginha estava a 100 quilômetros de Lavras. Lavras estava a 260 quilômetros de Viçosa. Sabe qual era a minha rotina? Eu viajava toda segunda para Lavras, 7 horas da manhã, ia para Lavras. Chegava lá em torno de meio-dia. Trabalhava o dia, estudando. E ia dormir cansado no outro dia, porque tinha aula. E eu voltava quinta-feira para Viçosa, porque eu já era casado, a Cristiane já morava aqui em Viçosa. E eu fiz isso durante 2 anos. Ia para Lavras, voltava. Varginha estava a mais 100 quilômetros de Lavras. Então, seriam 6 horas de Viçosa. E eu assim, Deus vai me abençoar. Que bênção é essa, de ficar 6 horas longe da esposa? E eu não entendia. Eu falei, Deus vai me abençoar. Eu fui para a prova, cheguei na prova, falei, Deus vai abençoar. Fiz tudo que eu imaginava. E eu tinha 10 temas. Eu preparei, olhei, estudei com antecedência. Tinha um tema que era tranquilo. Eu falei, isso aqui é muito tranquilo. Vamos embora. Preparei 9 temas, bonitinho. Qual que caiu para a didática? O que eu não tinha estudado, o que eu não tinha preparado, que era um pouco fora do contexto. Fui fazer a prova, minha nota foi horrível. E no dia do meu aniversário, 5h30 da tarde, eu tive que ligar para cá e falar, não passei. Foi um dia triste aquele dia, sabia? Foi um dia triste, que eu olhei para aquilo e falei, Jesus, será que eu não vou conseguir passar no concurso? Sempre a mesma coisa, eu passo na primeira etapa, não passo na segunda etapa. E eu lembro que eu peguei minhas coisas, eu tinha um concurso na segunda-feira, professor substituto, em Lavras, na UFLA, no mesmo departamento que eu fazia doutorado. E eu entrei para dentro do quarto, eu cheguei todo quadrado na casa, né? Eu estava de favor, aí, passou? Eu falei, não, não passei. Sem entender muito bem, fui estudar para o concurso da segunda-feira, que eu tinha que fazer substituto. E Deus me abençoou que eu passei no concurso para substituto na UFLA. Aí foi o 5º, passei, fiquei 1 ano e meio dando aula na UFLA, fazendo doutorado lá, e era uma bênção, porque eu trabalhava na mesma instituição que eu estudava, e assim, eu estava mais próximo de Viçosa. Aí chegou uma época que eu já não entendia mais, falei, meu Deus, eu estou muito longe de Viçosa, está muito difícil. Eu dava aula até tarde, eu já saí 11 horas da noite de Lavras
para chegar em Viçosa 4 horas da manhã no sábado, saí na sexta, 11 horas da noite, chegava 4 horas da manhã em Viçosa no sábado, voltava para Lavras 7 horas da manhã na segunda. Então era uma loucura a minha vida, eu estava engordando, distante, tinha responsabilidade na igreja, envolvendo. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Não estou tendo tempo para mim, estou envolvendo com a igreja, eu preciso estudar e tal. E eu fui indo, eu falei, Jesus, não dá mais. Eu falei com o Cristiano, Jesus, não dá mais, Jesus. Eu preciso eu preciso de alguma coisa que me ajude a voltar mais perto de casa. Abriram um concurso de Juiz de Fora, na UFJF. Eu falei, vou fazer o concurso. Fiz o concurso, tinha 27 candidatos, um monte de doutor, saiu de mestrado. Eu tinha mestrado, mais algumas pessoas. Na última etapa ficaram 7. Aí veio aquela sombra de novo. Vou para a última etapa novamente. O que será que vai acontecer? E eu cheguei para fazer o concurso, eu tinha só mestrado, tinha outras pessoas, eu liguei para a Viçosa, eu estudei todos os candidatos. Eu fiz uma planilha no Excel, que eu estudei todos os candidatos, eu categorizei candidato por candidato, sabia quem era o currículo, onde eles tinham formado, quem era o orientador, se ele tinha publicação, se ele não, se ele já era veterano, se ele era novo, se ele era potencial. Riram de mim. Eu estudei candidato por candidato, estudei banca. Eu peguei a banca, eu estudei um membro de cada banca, eu sabia até o que ele piscava. O piscar dele eu já sabia. Estudei. Não estudei só o conteúdo, preparei os 10 temas, não foram só 9 dessa vez, fiz a minha parte, preparei os 10 temas e falei, Jesus, eu preciso, porque eu não aguento mais ficar aqui. Fui lá, 27 candidatos, foram 18 para a prova. Na hora da prova escrita, a maior nota foi a minha. Eu falei, glória. Aí veio a sombra da prova didática que eu sempre perdia. Fui para casa, a Cristiane estava comigo. Orei, estudei, fiquei 24 horas montando a prova. Na hora que eu cheguei para dar aula, dei a aula. Falei, amor, não sei, está na mão de Deus. E sabe qual foi a sensação que eu saí dali? Falei, eu entreguei tudo que eu tinha. Doeu o máximo. Passei em primeiro lugar. E aí eu pensei assim, gente, Deus está sendo bom comigo, ouviu minha oração, e aquele dia nós agradecemos. Foi uma emoção muito grande, que a notícia saiu 11 horas da noite. E eu tive a notícia que eu ia ser concursado ali no FJF. Aí eu falei para a Cristiane, falei, meu bem, eu quero... Por que você não vem para Juiz de Fora agora? Cidade tão boa, vamos morar em Juiz de Fora. E ela olhou para mim e falou, Jesus tem algo para fazer com a gente ainda em Viçosa. Aquilo foi um tapa na minha cara, porque eu falei, poxa, Juiz de Fora é muito melhor, uma cidade linda, grande, por que a gente não vai para Juiz de Fora? Nós 2 professores lá, vamos ter uma vida legal, perto do Rio. Ela, amor, espera 1 ano, eu quero que você espere 1 ano e vamos ver se a gente tem resposta de Deus. Em 1 ano abriu o concurso na UFV. Eu falei, gente, não é possível. Aí eu parei tudo, e nesse meio tempo, a Cristiane queria engravidar. Eu falei, beleza, vamos engravidar. Aí os meus amigos tentavam gravidez 6 meses depois, 1 ano depois, que conseguiam engravidar. Eu entrei de férias, a Cristiane engravidou com 15 dias. Eu olhei para ela, 15 dias, eu tenho que terminar um doutorado, como é que eu faço? Estou longe. Ela, vai dar certo. E nós começamos a trabalhar, estudar. E aí teve uma greve, eu estudei tudo de novo, banca por banca. E Deus me abençoou, que eu passei. Eu estava entrando na CB Paz, eu lembro que eu pedi oração lá na célula do pastor Aldeir. O pastor, estou estudando, eu preciso que os irmãos orem por mim. Eu passei aqui em Viçosa, vim para Viçosa, estou 5 anos aqui. O que eu quero dizer para você? Nem sempre vai dar como a gente quer pensar. Isso me fez mais feliz do que eu era? Não. Me trouxe mais conforto. Mas o que eu quero te dizer? Quando você está no caminho do Senhor, isso não é triunfalismo, não. Estou te dando uma palavra real de Deus. Você não percebe, mas Deus está trabalhando em seu favor. Deus está trabalhando em seu favor. Eu não passei em Viçosa porque eu era bom. Eu não passei em Juiz de Fora porque eu era bom. Imagina, eu só fiz o meu pedaço. Quem tinha muito mais título que eu aqui em Viçosa, tinha pós-doutor tentando um concurso que eu fiz. Mas era a vontade de Deus que eu voltasse para Viçosa. Era a vontade de Deus que eu estivesse aqui. Era a vontade de Deus que eu vivesse o que eu vivi e vivo aqui. Era a vontade de Deus que eu estivesse aqui. E Deus, Ele tem trabalhado dia após dia aqui. O que a palavra do Senhor está nos dizendo? Ele nos dá a terra por herança. É para você ficar rico, usufruir, ficar ostentando para Ele? Não. Jesus, Ele trabalha de uma maneira na sua vida e na minha vida. Estou dando um exemplo meu para glorificar a Deus. Mas Deus trabalha na nossa vida para que nós engrandecemos o nome dEle. Engrandecemos. Eu vim para viver, eu falo muito com Jesus isso, porque no dia que eu
tive o papelzinho, você passou, você vai assumir. Faltava uma tese para fazer. Eu fiz meu doutorado em 2 anos e 10 meses. Era para fazer em 4, eu fiz em 2 anos e 10 meses. Porque a Cristiane grávida, barriga grande, ficou transcrevendo entrevista para mim. Porque eu tinha que terminar. E tinha que terminar para assumir. Eu não sabia se eu ficava feliz, se eu ficava triste. Mas Deus, Ele foi preparando tudo. Foi preparando tudo. Foi preparando tudo. Eu posso te dizer uma coisa. Talvez você não acredite nisso. Talvez você não acredite, mas é muito bom receber de Deus presentes nessa terra. É muito bom você entender que você não vale nada sem Deus. E eu estou aqui diante de Deus, não é demagogia, diante da igreja, para te dizer, essa pequena história que eu conto da minha vida para você, não foi eu que conquistei isso, foi Jesus que me deu por herança. Foi Jesus que foi me ajudando a passar, foi Jesus que foi abençoando, e longe de mim dizer que eu sou melhor, não, tinha muita gente melhor que eu por aí, mas Deus escolheu a minha vida para que eu pudesse usufruir. Então eu quero te dizer, não de forma triunfalista, que você vai vencer, não. Senta-se diante do Senhor, Ele vai te dar a terra por herança. Talvez você está preocupado que os seus planos não dão certo. Talvez eu quero te falar uma coisa, talvez os seus planos, como eu um dia, estão só na sua cabeça. Senta com Jesus e compartilha os seus planos com Jesus. Senta com Ele e diz, Jesus, está aqui os meus planos. Talvez até hoje não tenha dado certo o que você tem tentado. Senta na presença do Senhor. Talvez vai passar um tempo ainda sem dar certo. Senta na presença do Senhor. No momento certo, na hora certa, Ele vai despejar sobre você a herança que Ele tem para você. Isso é palavra de Deus. Isso é palavra de Deus. A quarta coisa que nós aprendemos com Jesus é: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Sabe essas coisas, essas injustiças que ocorrem no mundo, essas coisas que a gente percebe e fica triste? Ah, mas por que isso não acontece? Por que isso não melhora? Eu quero te dizer que um dia você será saciado. Você será saciado, porque são felizes aqueles que estão no Senhor. A quinta coisa, bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Deus é um Deus de graça. Jesus está nos ensinando sobre a graça dele. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles vão obter misericórdia. Ele está nos falando que nós precisamos exercer a misericórdia. Exercer isso, exercer diante de Deus, porque aprendendo com Ele, nós vamos receber misericórdia. A sexta coisa, bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Deus está nos requisitando para que nós tenhamos um coração puro, uma mente pura, porque Ele vai nos dar a visão, Ele vai nos dar a visão de Deus para a nossa vida. Sétimo, bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles terão paternidade. Alcançar a paternidade de Deus. Muitas vezes a gente pensa que o caminho da paternidade com Deus é um caminho só dele para nós, mas tem o nosso com Ele, o compromisso com Deus. Eu vejo os dias de hoje, a gente tem falado muito isso com os nossos jovens, falado isso muito, tem conversado isso com a Cristiane, a gente tem falado sobre isso, porque muitas vezes a gente quer receber de Deus algo, mas a gente nunca quer doar algo de nós para Deus, a gente está fechado. Sabe? Mas existe uma chave de acesso ao Senhor. Isso está na Bíblia. Não é possível que a gente não entendeu isso até hoje. A palavra fala sobre que Jesus nos convida, Deus nos convida à sabedoria. Mas o que é sabedoria? Temer a Deus. Isso é uma vida que constrói no Senhor. A felicidade, ela parte do ponto que você entende que Jesus é o dono de toda a felicidade. Quando você está em Jesus, seu coração está em Jesus, as demais coisas vão te alcançando. Vai alcançar prosperidade sobre sua vida, vai alcançar dinheiro sobre sua vida, vai alcançar uma família, um casamento. Vai alcançar. Eu brinco muito com quem vai casar. Marquinhos está para casar esses dias, né? Marcou o casamento. Na época, eu discipulo Marquinhos e Cristiano Vitória, e a gente estava conversando um pouco sobre isso. Eu falava, Marquinhos, marca o casamento. Ah, mas como é que eu vou marcar casamento? Eu tenho que ainda me organizar. Marca o casamento, cara. Você vai ver as coisas acontecerem. E está acontecendo, eles vão casar sábado, em nome de Jesus, vai dar tudo certo para a glória de Deus. Marca o casamento, dê um passo em fé.
Dê um passo em fé, que as coisas começam a acontecer. Com Jesus, nós primeiro precisamos dar um passo. Primeiro eu preciso assentar com Jesus. Eu preciso largar tudo que eu tenho, não é? E acompanhar Jesus, e sentar, e conversar com Ele, receber dEle a direção. Se eu não passar o controle da minha vida para Jesus, eu querer controlar tudo, nunca vai dar certo. Esses dias um rapaz me mandou um áudio gigante, de muitos minutos, perguntando por que, se eu dizimava, se eu achava certo dizimar. Falou, rapaz, eu não vou entrar em polêmica com você, não, só vou falar da minha vida. Eu dizimo, sempre dizimei, isso nunca mudou a minha vida. Não me fez mais pobre, não me fez mais rico, mas me fez entender que a generosidade, eu preciso exercer generosidade com outras pessoas. O princípio de Deus é simples, o fardo dele é leve. A gente que quer complicar as coisas. E para ser filho de Deus, nós precisamos ser de Deus. Nós precisamos buscar ser pacificador, buscar em Deus a resposta das coisas. Não tem como ser filho de Deus andando de forma impura. É simples. Jesus, ele nos chama, ele nos convida a sentar com ele. Sentar com ele. Amém? E por fim, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois dele é os reinos dos céus. Deus, ele nos fala de uma recompensa. E eu quero falar para você que Deus tem recompensa tanto aqui na terra quanto no céu. Mas se a gente focar a nossa recompensa na terra, você vai esquecer o céu. Eu me preocupo com pessoas que não tiram tempo para Jesus. Você jovem, quer ter uma vida de sucesso? Vou falar de sucesso. Dinheiro. Se doa mais ao Senhor. Eu conheço gente que não se doa, que não acompanha Jesus, que não faz nada. Retém. Vive uma vida miserável. Eu conheço outras pessoas que se doam, se entregam, dá sua alma para Jesus, dá seu dinheiro para Jesus, nada o controla, são prósperos, são bem-sucedidos. Ser bem-sucedido é estar assentado nos pés de Jesus. Não adianta nada você ser próspero, ter muito dinheiro e não ter Jesus. Você não será feliz, eu não serei feliz. Eu tenho certeza que Jesus nos chama para o mais simples e dizer, gente, não adianta você buscar nas coisas a resposta está em mim, porque se você tiver a mim, as coisas vão te acompanhar. Felicidade está em entender que as nossas posses, a nossa família, foi dado por Jesus, nós somos apenas mordomos, nós cuidamos de algo que Jesus nos dá, por herança. Ser feliz, nós recebemos de Deus esse convite a sentar com Ele, para que nós possamos ser felizes. Faz uma pesquisa de pessoas muito ricas, e você vai perceber que boa parte delas estão em busca da felicidade. Boa parte dessas pessoas estão em busca de algum resultado. Boa parte dessas pessoas estão procurando ser felizes. Eu quero te dizer, felicidade, meu amigo, minha irmã, não tem nada a ver em possuir. Felicidade não tem nada a ver com sexo. Felicidade não tem nada a ver com drogas. Felicidade não tem nada a ver com dinheiro. Felicidade não tem nada a ver em ter pessoas ao seu lado, ter amigos demais, não quer dizer nada. Felicidade está em se assentar com Jesus e ouvir Ele te ensinar. E é essa mensagem que eu tenho para você nessa noite. Seja feliz, assente-se com Jesus, entenda que Jesus, Ele quer encerrar essa sua procura infindável por felicidade. Pessoas que procuram e nunca acham. Jesus diz, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Ele te dará felicidade, Ele te dará consolo, Ele te dará as heranças, Ele te dará uma vida abundante, porque nós entendemos que Ele veio para trazer vida, e vida com abundância. Isso aqui, gente, não é vida teórica, não é vida prática, vida com abundância. Vida com abundância. Uma das pessoas mais prósperas que eu conheci foi o reverendo Elben. E quando você olhava para a vida dele, ele não tinha nenhuma camisa de marca, nem um carrão, nem nada. Quem acompanhou o reverendo Elber sabe o que eu estou falando. Ele tinha um espírito feliz, uma alma feliz. E quem conhece a vida do Rev sabe o que ele passava dentro de casa. Sabe das lutas. Sabe o que ele fazia com o Ultimato? Ele pegava o Ultimato e doava um monte de livro para ninguém. O Ultimato não dava lucro. Porque ele queria abençoar. Ele queria abençoar. E homem feliz foi aquele, né? Que nós possamos ter em Jesus felicidade. Que a gente possa assentar o Senhor. Eu quero orar com você nessa noite. Entregar a sua vida. Talvez você esteja infeliz. Pode ser que tenha pessoas aqui infelizes.
Eu nunca me esqueço, quando eu tinha 19 para 18 anos, eu tomei o remédio controlado um tempo, que tive uma convulsão quando eu tinha 14 anos, tinha problemas de saúde, eu fui no médico, e eu tomei um remédio durante 6 anos. 6 anos eu tomei um remédio controlado. E eu ia no médico, era muito bom, que eu chegava lá e mexia na dose, conversava comigo, tranquilo. Teve um dia que eu cheguei no médico, ele falou assim para mim, você não precisa mais tomar remédio. Eu pirei. Ele falou, vamos tirar o remédio. Chegou a hora de tirar. Pirei, fiquei esquisito. Eu tinha alucinação. Eu andava pela rua, achava que eu ia desmaiar, que eu ia ter uma convulsão. Eu achava, a Cristiane me conheceu nessa época, às vezes me dava um teto branco, um teto preto, e eu estava no meio de gente, me dava um pavor, que eu tinha que correr para um banheiro e ficar lá respirando fundo. Eu vou desmaiar, isso não vai ser legal. E eu fiquei assim por muito tempo. Eu voltei no médico, falei assim, eu estou tendo muito problema. Ele falou, você quer um remedinho? Eu te dou um remedinho que ele vai te tranquilizar. E ele me deu. Era um remédio para controle de ansiedade. Comecei a tomar o remédio, comecei a controlar aquilo. Voltei uma outra vez lá no médico. Falou, você não precisa tomar nada, você está tomando porque você está ansioso. Você se sente triste? O que te causa tristeza? E a partir daquele dia eu entendi. Eu preciso me reconstruir no Senhor. Não é um remédio que vai me trazer equilíbrio. O que vai me dar equilíbrio é eu me assentar com Jesus e falar com Ele, Jesus, eu não posso viver assim. Talvez você esteja hoje difícil, uma situação difícil, solitária. Talvez você ache que você não tem amigos. Talvez você ache que não tem a carreira dos seus sonhos. Talvez você ache que não viajou ainda o suficiente. Entrega no Senhor os teus caminhos. Entrega em Jesus. Se assente com Ele no monte. Se assente e ouve as suaves palavras de Jesus te dizendo, estou contigo, onde quer que passares. Se você passar pelas águas, não se afogarão. Se você passar pelo fogo, não se queimará. Eu estou contigo. Que nós possamos dizer como Pedro, para onde eu irei, Jesus? Se só tu tens a palavra de vida eterna. Que nós possamos aplicar isso dia a dia e entender que as bênçãos serão derramadas. Eu não sou contra a bênção, eu acho que bênção é derramada, eu sou prova viva disso. Em nome de Jesus, não vou falar mais. Mas eu só quero te dizer que Deus tem bênçãos maravilhosas para você. Deus tem coisas grandes para derramar sobre a sua vida. Sobre a sua vida. E importa que você acesse. Qual que é a chave? Assente com o Senhor.